com carinho, Deus vai falar através dele. Boa tarde. Boa tarde. Tem um ditado que é muito popular que diz que se, por exemplo, se uma pessoa faz 1000 coisas boas, mas se faz uma coisa errada, não tem valor nenhuma as coisas que ele fez de bom. Porque um pouco de coisa ruim pesa mais do que muita coisa boa. E na Bíblia também fala isso, em Eclesiastes 10:1. Quem puder abrir, por favor, leia. Pode repetir, Eclesiastes? 10:1. Eclesiastes 10:1. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Um pouco de estultícia, um pouco de tolice, um pouco de estupidez pesa mais que a sabedoria e a honra. Na época de Eclesiastes, muito tempo atrás, eles faziam os perfumes assim, manualmente, não tinha máquinas igual tem hoje. Faziam de forma manual. Colocava as essências e as flores dentro de um pouco de óleo, dentro de um frasco, para que o óleo puxasse o cheiro e o gosto para poder fazer o perfume. Mas mesmo assim, mesmo hoje tendo as máquinas e coisas assim, no Egito ainda há algumas partes onde o perfume é feito assim. Só que o foco não é como o perfume é feito, mas sim o que acontece quando uma mosca cai no óleo. O óleo deixa de exalar o bom cheiro e começa a exalar um mau cheiro. E no caso, deixa um odor muito ruim. E uma mosca consegue fazer isso mesmo tendo uma grande quantidade de perfume. Porque, como eu já disse e vou dizer de novo, uma coisa ruim pesa mais que muita coisa boa. Mas o que tem a ver o perfume com a nossa vida espiritual? Porque o óleo representa a vida com o Espírito Santo, o perfume, a nossa santidade e as moscas associadas ao pecado. Porque assim como uma mosca pode estragar o perfume, o pecado pode estragar todo o nosso relacionamento com o Espírito Santo, pode estragar toda a nossa vida espiritual, pode estragar a nossa santidade. E pecado não é só coisa que desagrada ao Papai do Céu. Pecado pode causar várias coisas. Separação de Deus e principalmente perder seu galardão, porque se, por exemplo, uma coisa que eu admito que falta muito em mim, que eu oro muito a Deus para que Ele me dê, é controle próprio. Porque, por exemplo, mesmo sabendo, eu ainda assim eu me descontrolo às vezes quando eu fico com muita raiva. Só que isso está totalmente errado, porque, por exemplo, se no momento de raiva eu faço alguma coisa errada e Jesus volta nesse momento. Se eu, por exemplo, chegar e pegar a caneta do meu colega lá da escola e eu ficar para mim, e Jesus voltar nessa hora, eu vou estar roubando. Jesus vai saber que é roubo. Não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. E isso pode fazer você perder o seu galardão no céu. Isso é muito sério, porque imagina você no juízo final chegar e falar para Deus: mas Deus, eu não quis, a minha intenção não foi cometer um pecadão, eu só peguei a caneta emprestada e eu não devolvi. Mas para Deus isso não existe, é pecado, você roubou. Mas enfim, mas por que a mosca caiu? Pois o frasco estava destampado, estava desprotegido, estava exposto.
assim também é a nossa vida espiritual, porque a gente pode proteger a nossa vida espiritual, jejuando, orando, meditando na palavra do Senhor dia e noite, mas mesmo assim a gente insiste na nossa natureza pecaminosa pecar. A gente prefere escolher o nosso caminho, a gente prefere escolher o nosso jeito e negar a Deus. E mesmo assim, não faz sentido a gente escolher o nosso caminho, porque o nosso caminho é errado, é um caminho perigoso, que talvez não tenha volta. Mas o caminho de Deus é um caminho seguro, perfeito. E mesmo assim a gente escolhe o caminho perigoso. Assim é a nossa vida espiritual, porque para Deus nós somos muito preciosos, para a gente ficar, entre aspas, destampados, desprotegidos, a gente ficar dando brechas para Satanás, para ele ficar nos usando. Nós devemos sim orar, meditar, jejuar todo dia, para que a gente possa proteger a nossa santidade. Nós temos que aprender a valorizar mais a nossa santidade em Cristo. Nós temos que aprender a valorizar que a gente é o povo escolhido, a geração eleita. A gente tem que aprender que tem pessoas agora morrendo, indo para o inferno, porque a gente prefere o quê? Primeiro estudar, dar prioridade às nossas coisas, à nossa vida pessoal, à nossa vida social. A gente prefere o quê? Ficar com os amigos, festejando, de vez ir lá para o mundo, pregar o evangelho. E mesmo assim, mesmo vendo notícias de pessoas morrendo, tentando levar a palavra a Deus, mesmo assim a gente prefere ficar no nosso conforto e pensar: Deus vai me levar para o céu porque eu estou fazendo a minha parte. Certamente Deus te levará para o céu, mas você acha que Ele realmente vai se agradar de só você indo para o céu? Você sendo tão egoísta de pensar que você vai para o céu porque você segue, você entre muitas aspas, bom, você segue as palavras de Deus. É um pensamento muito egoísta a gente pensar o seguinte: eu tô aqui indo para comunicar, para a igreja, faço a minha parte, tô salvo. Isso é um pensamento muito egoísta da nossa parte. Então, nós devemos proteger a nossa santidade, devemos fazer a nossa parte como cristãos. Devemos, sim, orar, pedir a Deus para que a gente possa ser mais santo, para que a gente possa ser mais parecido com Ele, para que a gente possa, sim, para que a gente possa, que não nossa alma, nossa carne fale por a gente, mas que o nosso espírito em comunhão com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus, seguindo as promessas de Deus, seguindo os mandamentos de Jesus, que a gente esteja cumprindo a lei de Deus, para que a gente possa sim ir para o céu, mas que por meio da gente, que Deus nos veja e veja que há um coração bom, para que Deus possa levantar um Davi, um Salomão, um Josué, um Moisés, um Jonas, um Samuel, e entre outros homens que Deus viu e levantou para poder falar do seu reino, falar das suas maravilhas. E é isso que eu vim trazer hoje. Que Deus possa ver que a gente tem um coração ensinável, que a gente possa, sim, aprender a nos submeter aos caminhos de Deus, que a gente possa aprender a valorizar e a proteger a nossa santidade. Amém. Sentir assistindo de onde? Muito fácil. Pensa em Davi. Davi fez tanta coisa boa. Davi foi um homem tão usado por Deus. Mas é difícil esquecer que Davi fez o que fez também. E se comparar com a quantidade do que Davi fez de bom, tá? Sem Deus não faz assim. Mas vamos pensar em tudo que Davi fez. E os erros de Davi foram bem menores em quantidade, mas foram a mosca, né? Foram a mosca. Foi a mosca naquele hora. Né? Louvado seja Deus, obrigado. Tem alguém que quer comentar alguma coisa? Eu queria comentar. Quem falou? Eu queria comentar que é impressionante o quanto
impressiona pela idade dele, pela 7 anos. a maturidade dele, a maturidade e a posso falar, a fluidez que ele isso, cara, isso é impressionante. Você é o primeiro garoto na minha vida que eu vi fazer. Nem ele fazia. Não, é o segundo, Marcos. Agora deixa eu ver, cara. Amém. Não, pela bênção de Deus. E você continua pregando a palavra de Deus, tá? Tá com a idade agora? 12. 12 anos. Então, assim, em nome de Jesus, você não pare. Quando chegar na nossa idade, você saiba muito mais que a gente, possa estar muito mais cristão do que nós somos. Ia falar uma coisa aí? Eu ia falar, tipo, veio a expressão bem clara, você entendeu perfeitamente. Foi assim, cara, foi na profundidade do texto. Então, eu entendi a questão da mostra lá, e você chegar lá no tocar no assunto, como a questão do perfume e tudo mais. Isso falou bastante comigo, tipo, a gente ainda precisa muito deixar que nossa carne pare de nos influenciar. Nós precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo, como você falou, para que a carne clame cada vez menos dentro de nós. E assim, o que a gente tem feito mesmo é deixar que a nossa carne clame mais do Espírito. A parte que tocou muito foi o Espírito ensinado. E muitas vezes, ainda mais tipo assim, uma pessoa de 12 anos, tipo assim, eu fico jovem, tipo assim, tipo, não tem nada pra aprender, mas tem aí, Deus falou muito comigo. Assim, justamente, como o Diego falou, ele foi no texto, teve a preocupação de saber o que significa aquilo no contexto, e muito maneiro. Que não sejamos a mosca e nem o aroma estampado. Porque a gente também pode ser a mosca. Né? E nunca destruiu, infelizmente, outra pessoa. Eu já. Obrigado, meu querido. Que Deus te use mais, tá bom? E veio tão arrumadinho, eu gostei disso aí, cara. Eu realmente não tenho essa pegada. Já não vem assim. Hã? Cara, acho que já não vem assim. Ah, é? Foi isso Natal isso aí. Tô brincando, tá? Filho da promessa. Filho da promessa é ele, ele ama. Amém. E ela, nesse caso, é o. Irmãos queridos, depois dessa palavra de abertura do nosso querido irmão, tá aqui, tá gravando aí? Tá direto, né? Tá direto. Vou passar aqui, são 2 folhas, aí gira e encontra um ao outro aí. O tema de hoje é de uma exposição do Timothy Keller. Ele fez esse artigo para a revista Cristianismo Hoje. E o Timothy Keller é um pastor que tem muitos livros bons. Ele é um pastor presbiteriano dos Estados Unidos. Ele tem muitos livros bons. Dentre eles, Fé na Era do Ceticismo. Um melhor livro apologético para lidar com fé e meio urbano que eu já li. Fé na Era do Ceticismo, esse é o nome, né? Correto? Já leram? Quem já leu aqui? Absurdo, né? O desenvolvimento dele de lógica é fora de série, tá? Eu tô lendo um do Timothy Keller que eu aconselho também, A Igreja Centrada, muito bom, pode comprar sem susto se você quer ajudar a fazer a igreja, porque todos nós somos parte da igreja, então todos nós devemos ajudar a fazer a igreja, né? A construir a igreja enquanto parte desse corpo que nós somos. Livrão, A Igreja Centrada, também do Timothy Keller. Esse artigo aqui você encontra na internet, na revista Cristianismo Hoje, né? É uma revista tradicional dos Estados Unidos, com nome em inglês, e ela é uma revista muito famosa, já tem muitos anos. O tema de hoje é Pregando sobre o Inferno na Era da Tolerância. Em geral, quando nós falamos sobre inferno, quando nós discorremos sobre o inferno, nós temos várias coisas a pensar sobre como as pessoas constroem o inferno, certo? Vamos pensar em alguns filmes assim que construíram o inferno a nível visual, porque de repente a gente pode lembrar, concordar e discordar desses filmes. Tem um aqui chamado, não sei se você já viu, perdão, na televisão, ou no gravado, enfim, Constantine. Tem uma ideia de que o cara foi no inferno, aquela menina, ele e tal, o Keanu Reeves, né? Tem também um outro filme de terror que é Inferno também. Hã?
Arraste-me para o inferno, aquela, assim, a capa tem uma mulher assim, arrastando mesmo assim. Pode, tem filmes tem filmes que tratam sobre a ideia do inferno ser uma espécie de purgatório, que seria um lugar onde você passa um estágio. É uma doutrina católica medieval, nem sei se católico ainda crê nisso, né? Não sei se caiu a doutrina do purgatório. Mas o que a Bíblia fala sobre o inferno? Jesus cita muito mais o inferno do que o céu. Eu acho que ele faz isso porque os pais geralmente eles falam mais sobre consequências negativas de coisas que nós fazemos do que propriamente sobre coisas boas que vão acontecer. Eu não sei quanto aos seus pais, mas os meus sempre falaram assim, isso vai quebrar, tira a mão daí. Então assim, eu já vi muito mais os meus pais tentando conter o meu erro e expor a minha burrice do que necessariamente falar, vai dar tudo certo quando você cresceu. Não, assim, meu pai falou comigo sobre coisas legais que aconteceram na vida adulta, mas ele falou muito mais sobre coisas negativas, talvez pelo fato de que o nosso pecado acaba sendo um pecado contingencial, então ele acontece tantas vezes que as pessoas ao redor, e o próprio Cristo usa pessoas, e a Bíblia, ela tem mais que lidar com conter o pecado do que propriamente com anunciar o céu. Embora Jesus tenha falado sobre as moradas celestiais, embora o Apocalipse trate sobre as moradas celestiais, mas o inferno é um palco mais usado por Jesus para discorrer seus discursos. Tem um aqui que eu queria pensar com você, em Marcos, se você puder abrir comigo, eu tinha separado aqui, Marcos 9,47, Jesus vai falando sobre o inferno e ele vai falando sobre Marcos 9,43. Jesus fala sobre como devemos ser radicais para não ir para o inferno, tá? Jesus faz citações do inferno que Isaías também faz, que fala onde o fogo não apaga, o bicho não morre, o bichinho não para de comer, não para de roer, o verme não para, o verme não morre. Isso é uma citação de Isaías, também do livro de Isaías. Aí 9,43 de Marcos diz assim, ó, e se a tua mão te escandalizar, corta, a melhor é para ti entrares na vida, e aí quando fala vida eterna, aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Aí verso 44 diz o quê? Onde seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Então o inferno que Jesus nos descreve aqui primeiramente eterno. Então ele apresenta o aspecto de não acaba. Então a ideia da punição eterna não acaba, mesmo que a gente possa pensar junto sobre o fato de que o inferno será lançado num lago de fogo e enxofre, tal lago também não parece que vai acabar. Então a punição ela é perpétua, ela é para sempre. O inferno é eterno porque Deus é eterno, e contra Deus uma ação se torna eterna porque Deus é eterno. Então é contra o próprio Deus. Quando você faz algo contra um ser humano, aquilo dura o tempo que o ser humano dura. Mas quando você faz contra um ser que não morre, aquele pecado é eterno, logo a punição é eterna. E diz assim o 45, se teu pé te escandalizar, corta, ou melhor para ti entrar exposto na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno, ou no fogo que nunca se apaga, onde seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Olha que interessante, Jesus recolocando, reafirmando que não vai acabar, não vai acabar, não vai acabar. Então Jesus fala assim, melhor você cortar um pé, cortar uma mão. Alguns aspectos podem parecer assim alegóricos, né? Cortar a mão é parar de fazer aquilo que você faz com a mão. Cortar o pé é parar de ser levado por onde o seu pé leva você. Mas nós podemos pensar até que Jesus estava dizendo o seguinte, olha, tudo que você tiver que fazer para evitar esse lugar, evite. Tudo que você tiver que perder para encontrar a vida eterna e não ir para o inferno, faça. O que você tiver que deixar de viver ainda vai ser pequeno perto da desgraça que é o inferno. Então, não vá para lá. Mas como hoje o papo não é falar sobre o inferno, mas é falar como falar do inferno para esse tempo, para esse mundo, eu vou entrar aqui na fala do Timothy Keller, no começo da Folha, onde um jovem na igreja dele se aproxima dele e quer abraçar o evangelho. Mas olha o que esse jovem fala, lá no começo da primeira folha. O jovem presente em meu escritório estava vestido de uma maneira impecável e era bastante articulado. Ele possuía um certificado de MBA da Ivy League, era bem sucedido no mundo financeiro e já havia vivido em 3 países diferentes antes de completar 30 anos de idade.
criado em uma família ligada de maneira mais liberal à igreja, ele possuía pouco conhecimento sobre o cristianismo. Fiquei, portanto, satisfeito de saber seu enorme interesse espiritual despertado quando ele começou a frequentar nossa igreja. Ele disse que estava pronto para abraçar o evangelho, mas ainda existia um obstáculo. Ele disse: você disse que se não acreditarmos em Cristo, estamos perdidos e condenados. Sinto muito, mas eu não consigo engolir isso. Eu trabalho com muitas pessoas legais, que são muçulmanas, judias, agnósticas. Eu não consigo acreditar que elas vão para o inferno só porque não creem em Jesus. Na verdade, eu sequer consigo conciliar a ideia de inferno com Deus amoroso, mesmo que ele seja santo. Esse jovem expressou o que pode ser a primeira objeção que os seculares contemporâneos têm em relação à mensagem cristã. A segunda objeção seria, ao meu ver, a questão do mal e do sofrimento. Essas pessoas rejeitam a ideia de juízo final e do inferno. Portanto, é grande a tentação para se evitar esse assunto nas pregações. Primeira parte, o Timothy Keller, ele está falando que existe duas tendências modernas. Uma, secular, de rejeitar a ideia do inferno. O inferno, não. Deus é bom demais para mandar alguém para lá para sempre. E a segunda é de que a igreja, ciente que as pessoas rejeitam essa pregação, a igreja vai rejeitar essa pregação. Então todos nós aqui poderíamos contar no dedo as pregações de púlpito que ouvimos sobre o inferno. Elas foram poucas, elas às vezes elas foram imprecisas e às vezes elas foram meras citações. Irmão, cuidado com o inferno, sabe? Uma mera ameaça vaga de um inferno. Você tá entendendo, irmão? Sim, né? André, Oi? parece que o problema desse jovem rico moderno não é mais dinheiro, né? A tolerância. É, o outro lá tinha um problema com dinheiro, né? Esse aqui, sabe quando você se acha justiceiro do mundo? Você quer fazer a justiça do mundo. Então você julga Deus. Quando você quer ser a justiça do mundo, você vai julgar Deus. E esse rapaz, ele julga que Deus não pode criar o inferno, ou ser o autor do inferno, ou a ideia de que o inferno e Deus existam são inconcebíveis. É como se Deus fosse o contrário do inferno, no sentido de que de Deus não poderia partir uma ideia como essa. Só que isso é uma ideia falha, ela é totalmente falha e a gente vai desarticular ela na Cominical de hoje, para que a gente possa pregar para as pessoas sobre o inferno. E não se fala pregar sobre o inferno como se estivesse pregando sobre o regozijo da vida eterna. Não, pregar com seriedade, pregar com veemência, né? Alguém aqui já teve a oportunidade de ter o que o pastor Timothy Keller teve? Alguém já teve um contato com alguém que rejeitou a ideia do inferno? Eu já. Já? Já? Conversando com um amigo, que eu não vou citar o nome. Não precisa, né? Mas é amigo nosso. É tipo, Marcos não aponta para a cidade do homem. Então, a ideia dele é que a ideia de justiça, não, a ideia de amor não pode ser conciliada com o inferno. Amor e inferno não entram na mesma trajetória. Tem os aniquilacionistas, né, que também acreditam que Deus não manda ninguém para o inferno eternamente, mas que ele aniquila as pessoas. Existem aniquilacionistas ainda no nosso meio. Diziam que até John Stott era aniquilacionista. A igreja Testemunho de Jeová é aniquilacionista. O que é isso? Aniquilar. É acabar. Então a ideia de que Deus acaba com as pessoas ímpias e ponto, e elas não têm mais existência. Só que isso não encontra consistência na Bíblia cristã. Ainda mais no Novo Testamento. Porque no Velho você ainda tem uns papos assim, nos livros que fala, e acabou, e a sua memória não será mais para nada, os mortos não louvam, os mortos nada sabem, sabe? No Velho Testamento ele não tem uma revelação total sobre o que viria a ser inferno, e bem parcialmente sobre o que viria a ver o céu. O Velho Testamento se apega muito à ideia da terra prometida, né? De que herdarão a terra. E essa terra ela passa a ser muito mais complexa em Jesus Cristo. Porque essa terra prometida, Nova Jerusalém, é de tempo futuro, né? Então, irmãos, assim, existem em nosso meio muitas pessoas. Igor ia falar também, né? Não, eu ia falar que, tipo assim, porque o inferno seria um estado aí. O aniquilacionismo não faz sentido. Seria como se um atributo de Deus se esvaísse dele. Tipo assim, sumisse. Tipo, Deus, ele é eternamente santo, eternamente amor, por que não? Eternamente ira também. Sim. Entendeu? É como se esse atributo sumisse de Deus. Não tem como Deus ser todo amoroso se ele não for todo se ele de todo não rejeitar o mal, né? Mas alguém conheceu alguém que deve ter inferno, não, isso aí. O inferno é aqui. O inferno é aqui. Na escola, o meu amigo ele sempre defendeu a ideia que Deus, por mais que ele seja um Deus
que no Antigo Testamento, quando alguém, por exemplo, na questão de Deuteronômio, quando o povo de Israel eles ficam reclamando, cometendo vários pecados, a geração de Moisés é condenada a não entrar na terra prometida, e a geração de Josué assim. Ele diz que Deus só faz isso, apenas castiga, mas ele não chega uma pessoa que é cristã, mas fica pecando, fica negligenciando, fica rejeitando as ordens de Deus, vai para o inferno. No máximo fica, sei lá, 5 dias, tira umas férias lá no inferno e depois vai para o céu, porque aprendeu a sua lição. Entendi. Pois é, se fosse novela da Globo, isso aí. Purgatório, né? Purgatório, né? Essa ideia de purgar, a ideia de purificar. Hã? Tem gente que acha muito que inferno é tipo, sei lá, um lugar tipo assim, cantinho do castigo. Eu já vi a galera falando, vou pro inferno jogar bola com o Hitler. Tipo assim. Pra mim, inferno. Me fala isso. O capeta vai estar esperando a gente lá com o garfinho. Vai estar esperando todo mundo, jogando todo mundo no lago de fogo cheio. Como se o cabelo fosse o dono do inferno. Pra mim, o inferno é isso. Bom. Ele tá na porta, se liga, né? Pois é. Como a gente não vai entrar na ideia da consistência do que é o inferno hoje, mas na ideia de que, de fato, como falar dele, esse rapaz, ele é a síntese do que hoje nós temos de pessoas que não entendem a disciplina como um modo de amor. Porque a disciplina faz parte daquilo que tange o amor. Um amor sem disciplina não é amor. Um amor que não proíbe, um amor que não diz que você está errado, não é amor. Impossível. Aí vem aqui um pouquinho à frente, né? Aí tem uma faixa que eu destaquei aqui na folha, no alto. A perda da doutrina, achou? Se você puder ler comigo, ó, tem folha aqui, vocês que chegaram. Tem folha aqui, tá? Tem as duplinhas aí. Se puder ler comigo, eu agradeço, tá bom? Leia em voz alta. A perda da doutrina do inferno e do juízo e da santidade de Deus traz danos irreparáveis às nossas mais profundas sensações de conforto, nossa compreensão da graça e do amor de Deus, assim como da nossa dignidade e do nosso valor diante. Para pregar as boas novas, devemos pregar também o mal. Mas como fazer isso nessa era de tolerância? Cara, é complicado. E aí o Timothy Keller sugere abordagens. O que é sugerir abordagens? Você deve conhecer pessoas tradicionalistas. Aqui é o primeiro ponto. Como é que você fala do inferno para pessoas tradicionalistas? Quem seriam essas pessoas? Elas podem ter sido pessoas criadas numa família rígida, ou então até serem cristãs, já de longa data em igreja, mas elas acham que de alguma forma, pelas obras, elas são justificadas. É crente antigo, é crente que acha que pelo que fez até então, é digno de não ir para o inferno. Pô, olha a minha caminhada, olha o que eu já fiz com Deus, eu não vou para o inferno, né? Então, assim, Timothy Keller vai trazendo uma abordagem. Então, a primeira abordagem que ele faz é justamente essa. Como pregar o inferno para tradicionalistas? Vamos ler aqui. Antes de pregar sobre o inferno, preciso reconhecer que hoje uma congregação é composta de 2 grupos, tradicionalistas e os pós-modernos. Esses 2 grupos recebem a mensagem sobre o inferno de formas completamente diferentes. Pessoas de culturas e mentalidades tradicionais costumam ter a crença em Deus e um forte senso de valores morais absolutos e um senso de obrigação de serem bons. Cara, olha que fundamental o que ele está falando aqui. Pessoas tradicionais, vê se não é isso, Eu estava falando com o Vitor nesse fim de semana e ele estava falando sobre a família dele em Minas Gerais. E eu falei assim, Vitor, me diz uma coisa, como é que é a tua família em Minas Gerais? Aí ele, poxa, gente tranquila, tu vai lá, te recebe bem, te trata bem, você come bem, você dorme bem, te dão o que eles tiverem. E que legal, Vitor. Pô, a gente tem que ir lá visitar eles lá, acho que a gente marcar uma viagem para ir lá, né? Aí eu falei, mas e questão de fé? Como é que é a questão de fé? Aí o Vitor foi enfático, né? Eles creem em Deus. Eu falei, mas como? Aí, eles creem em Deus, quando eles vêm à igreja. Aí eu saquei um pouco o que o Timothy Keller tá falando aqui, sabe? Sabe aquela pessoa que eu creio em Deus, sei que Deus existe, pago minhas contas, não roubo nada de ninguém,
de vez em quando ainda vou à igreja, eu sou uma boa pessoa, eu não vou para o inferno. É aquela forte sensação de que tem gente pior do que eu, que merecia mais aquele lugar. Então o Timothy Keller fala que existe um tipo de jeito de falar com pessoas assim. Sabe aquele teu tio que você chega para ele e fala assim, você crê em Deus? Ah, eu creio. Deus